E aí, gente, aqui é o Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bora falar então aqui sobre a série do Acólito. Esse vídeo aqui não vai ser necessariamente uma review do trailer, mas eu sei que muita gente tá querendo saber minha opinião do trailer, então vou dizer pra vocês a mesma coisa que eu falei pra todo mundo que me mandou mensagem lá no Instagram, que segue aí o canal. Eu tô 100% esperançoso, mas com 0% expectativas. O que isso significa? Eu quero que a série tenha sucesso, eu quero que ela seja boa, mas eu não tô colocando nenhuma aposta até eu finalmente ver na tela e ter certeza. Agora, sobre o trailer, não foi um trailer ruim, foi um trailer legalzinho, mas também não foi um trailer espetacular. É complicado a gente avaliar esse trailer aí, porque é de uma era que a gente nunca viu muita coisa sobre, né? Exceto, claro, livros e comics que a gente tem da Alta República, mas em geral a gente não sabe muita coisa sobre essa era e é a primeira vez que a gente tá vendo em tela, né? Então, assim, é algo muito novo e é complicado a gente avaliar algo muito novo porque a gente não tem como comparar. O pessoal tá vestido diferente, age de forma diferente, são lugares diferentes. Então, assim, é complicado. Mas eu falo pra vocês o seguinte: pelo trailer, eu senti que essa série aí provavelmente vai ter o mesmo problema que eu vejo em todas as outras séries de Star Wars, que é o problema de espaços pequenos. Os lugares parece que são confinados, tudo apertado, meio claustrofóbico, sabe? Eu sou uma pessoa que, essa é a minha opinião, né? Meu gosto pessoal, eu gosto de lugares grandes, eu gosto daquele espaço majestic, né? Tipo Senhor dos Anéis, tipo Batalha de Geonosis, Batalha de Naboo, Palácio de Naboo, a batalha lá no início da Vingança do Sith, a luta do Obi-Wan com Anakin, todos esses lugares são lugares grandes. E eu penso assim, pô, Star Wars é em outra galáxia, é gigantesco o local, e aí em séries é complicado porque não tem como a gente colocar esses espaços gigantescos. Claro que a gente tem algumas exceções aí, né, como Game of Thrones, Casa do Dragão, eles conseguem fazer uns lugares bem grandes aí, mas em geral, especificamente Star Wars e Disney, as localizações nas séries, elas parecem muito pequenas. Como eu disse, né, como é uma era nova pra gente, é algo assim grandioso, então a minha preferência pessoal seria que essa série aí essa era tivesse sido inaugurada no cinema. Aí no cinema a gente consegue ver uns lugares maiores, né? A batalha de Scarif lá no Rogue One, aquela praia gigante. É isso que eu gostaria de ver pra essa série. Mas essa é uma crítica mais pra séries em geral, né? Não especificamente ao Acólito. Agora, sobre o tema do vídeo de hoje, né? Quem que é o Sith que a gente tá vendo nesse trailer aqui? A gente tá vendo um sabre vermelho e automaticamente a gente relaciona um Sith, né? Não precisa ser necessariamente um Sith. A Acólita na série aí, ela pode ser simplesmente uma Jedi sombria, não teria problema nenhum. Mas qual que é o significado da palavra Acólito? Acólito não significa um aprendiz, significa o seguidor de uma pessoa. Em termos de Star Wars, a gente pode dizer, por exemplo, que a Sage Ventress era uma acólita do Conde Dooku. Ela não era aprendiz, quer dizer, ela era um aprendiz, mas ela não era um aprendiz Sith do Conde Dooku. Essa é uma grande diferença. Então, como essa vilã da série que a gente tá vendo, ela não é uma aprendiz Sith, ela é somente um acólito, isso significa pra mim que ela não é a única pessoa do lado sombrio que vai ter nessa série. Se ela fosse a única aprendiz de um Sith, né, ela provavelmente seria uma aprendiz Sith e não um acólito. Como ela é acólito, tem outras pessoas nessa série aí. E quem que eu andei pensando? Tem duas pessoas que podem estar nessa série aí. Uma delas eu tenho certeza que vai estar. A segunda, nem tanto. Primeiro, é o Tenebrous. O Tenebrous, pelo que a gente sabe aí, nessa série aí, que é em torno de 100 anos antes da Ameaça Fantasma, é praticamente certeza que ele vai estar vivo aí nessa época. E o Tenebrous é uma pessoa ótima pra gente colocar numa série, porque contrário do Plagueis, por exemplo, a gente tem pouquíssimas coisas sobre o Tenebrous. A gente tem o que? Acho que é 1 ou 2 capítulos lá no livro do Plagueis, do James Luceno. E aí a gente tem mais uma página em uma revista, em uma Insider. Eu vou achar ela, vou colocar aqui na imagem pra vocês. Isso é tudo que a gente tem. É 1 ou 2 capítulos no Plagueis e 1 ou 2 páginas em uma revista. A gente tem pouquíssimas coisas sobre ele. Então, pra inserir ele aí, criar uma história legal pra ele, né, no passado especialmente, é fácil de fazer. Não vai ter problema, não vai chocar com os Legends ou algo do tipo, então fica tranquilo. A segunda pessoa, obviamente, né, vai ser o Plagueis. O que acontece? O Plagueis não é certeza que vai estar nessa série. Eu sei que você quer o Plagueis nessa série, eu também amaria ver o Plagueis nessa série, mas é a data dessa série aí, ela complica isso um pouquinho. O pessoal disse aqui que a série ela é 100 anos antes da Ameaça Fantasma. Eu abri aqui o Wikipedia da Batalha de Naboo, é em 32 antes da Batalha de Yavin, ou seja, a série é 100 anos antes da Ameaça Fantasma, vai ser em torno de 132 antes da Batalha de Yavin. Beleza. Aqui no Wikipedia do Plagueis, a gente vê que ele nasceu entre 147 e 120 antes da Batalha de Yavin.
Se ele nasceu em 120 antes da Batalha de Yavin, aqui nessa série do Acólito ele nem vai ter nascido ainda. Mas, se ele nasceu em 147 antes da Batalha de Yavin, a idade máxima que ele pode ter é 15 anos de idade. Ou seja, né, tem a possibilidade dele estar nessa série. O que eu tô imaginando que seria perfeito? Como eu disse, a menina é uma acólita, né? Ou seja, ela não é aprendiz definitiva. Então eu tô imaginando aqui que o Tenebros, a não ser se ele tiver numa hipótese, como o Conde Dooku, que já tinha um mestre, né? Aí no caso, o mestre do Tenebros vai estar vivo, né? Aí ele, tudo bem, pode ter só a menina como uma acólita, mas se o Tenebros for o mestre e ela for uma acólita, isso provavelmente significa que ele tem mais de 2 candidatos. E aí o que eu tô imaginando é que a gente vai acompanhar essa acólita basicamente em missões, como se ela estivesse competindo com outro aprendiz. Isso é o que eu gostaria de ver, pelo menos, né? Ela meio que competindo com o Plagueis. O Tenebros está em dúvida, né? Ele tem essa menina, a acólita, e ele tem o Plagueis aqui. Então eu vou dar missões para os dois, colocar isso para competir um com o outro. Aí o melhor que sobreviver se torna meu aprendiz ser definitivo. Isso é o que eu acharia espetacular de ver nessa série. Inclusive faria sentido, porque o Tenebros, os pais do Plagueis basicamente vendeu ele pro Tenebros, né? O Tenebros pegou o Plagueis quando ele era muito jovem. Então assim, com 15 anos de idade, ele pode muito bem estar sendo treinado aí pelo Plagueis por alguns anos, assim como essa menina, né, uma nova concorrente para o Plagueis. E aí ver esses dois competindo seria sensacional. Só tem um pequeno problema com essa série aí, o pessoal tem que tomar cuidado demais. Como a gente vê lá na Ameaça Fantasma, o Ki-Adi-Mundi ele fala algo muito específico pra gente. Os Sith desapareceram há 1 milênio. Há 1000 anos, a galáxia não vê um Sith. Impossível. Os Sith foram extintos há milênios. O que pra mim isso significa que praticamente toda pessoa que encontrar um Sith definitivo, né, o Tenebros ou o Plagueis, se ele for um Sith nessa época, a gente não sabe, né, mas qualquer pessoa que encontrar um Sith e identificar um Sith, porque eles podem simplesmente, né, encontrar um Sith, como por exemplo o Plagueis no livro dele, ele falava com os Jedi, com os senadores constantemente, mas ele era que nem o Palpatine, né? Ele escondia o lado sombrio dentro dele, então ninguém identificava. Mas se alguém identificar isso, o Tenebros ou o Plagueis, seja lá quem for, a pessoa que identificou eles tem que ser morta. O que eu tô pensando é o seguinte, a maioria dessas pessoas que a gente tá vendo nessa série, elas não existem na Ameaça Fantasma. Com exceção, claro, de alguns mestres do Alto Conselho Jedi, né? Como, por exemplo, o Yoda, a Yaddle. A gente tem o Plo Koon, que vive em torno de uns 350 anos, a espécie dele. Irael Puf também, né? Tem alguns Jedi aí que tem que sobreviver, mas em geral, a maioria dessas pessoas que tá nessa série aí, a gente não vê na Ameaça Fantasma. Então, assim, o que eu tô sentindo é que muita gente vai identificar o Sith e muita gente vai morrer pelo Sith. Incluindo essa acólita, né? Se em algum momento ela descobre que ela tá, sei lá, realmente seguindo um Sith, alguma coisa do tipo, ela vai ter que basicamente morrer. Tipo, seria legal, né, ver isso. Segundos antes dela falar Darth Plagueis, ela vai e morre. Isso seria fantástico. Mas deixa aí nos comentários. Quem que você acha que vai estar vivo nessa série aí do Sith, né? O Plagueis, o Tenebros, o mestre do Tenebros, seria louco, hein? E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.